Graça e paz, meus amigos. Aqui quem fala é o pastor Marcelo Linhares. Eu quero deixar uma breve meditação para a sua vida, que está registrado no livro de Neemias, do capítulo 6, do versículo 2. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, aonde você estivesse, ou talvez o teu smartphone, e pudesse me acompanhar por alguns minutos dentro da leitura e da reflexão da palavra de Deus. Eu tenho a certeza que a palavra de Deus ela tem poder para te abençoar, tem poder para te libertar, tem poder para te restaurar e tem poder para poder te curar nessa manhã, nessa noite ou na tarde. Eu não sei que hora que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu tenho a certeza que esta mensagem, através da palavra de Deus, ela tem poder para poder restaurar, libertar, salvar, edificar e trazer alimento sobre a tua vida. Porque eu não sei o momento a qual você está inserido, mas a palavra, ela tem poder para alimentar as nossas vidas. Então abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 2. Uma palavra muito conhecida, mas eu quero trazer uma outra reflexão, uma outra perspectiva nesse dia, nesta noite ou nesta tarde para a sua vida. Neemias capítulo 6, versículo 2. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem congregar-nos juntamente nas aldeias do vale de Onom, porém intentavam me fazer o mal. Eu quero pregar uma palavra com o tema seguinte: entendendo a minha responsabilidade e o meu papel no reino de Deus. Você entendeu o tema? Eu vou repetir de novo o tema. Entendendo minha responsabilidade e o meu papel no reino de Deus. Nós temos que ter isso bem ciente sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Qual é a responsabilidade que eu tenho? Até pelo momento a qual nós estamos vivendo, que para alguns é crise, para outros é caos, para outros é o final do mundo. Cada um tem uma perspectiva, vai de encontro ao momento que ele está. Mas nesse início dessa mensagem, eu quero pregar uma palavra para você, te dizendo o seguinte, que a situação a qual você se encontra, ela não pode ditar o teu destino ou não pode ditar a sua vida. Por isso que você tem que entender que você tem responsabilidade. Você tem que entender o seu papel no reino. Porque todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, todos nós somos filhos de alguém. Existem pessoas que são filhos de um pai, filho de uma mãe, filho de Deus, filho de alguém. Então todos nós somos embaixadores. Você que está me ouvindo essa palavra, nós somos filhos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é rei. E como rei, nós somos o quê? Embaixadores de um reino aonde nós estamos. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade? Quem são os nossos inimigos? Qual o meu lugar? Qual a minha posição? De que lado estou? Será que eu estou vulnerável aos meus inimigos? Será que eu estou? Isso são tudo perguntas que você tem que estar se fazendo pelo momento que você está vivendo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver aqui, explícito no texto, Sanbalate e Gesem. Eles queriam conduzir Neemias para o vale de Onom. Agora, entendendo qual é a minha responsabilidade e o meu papel dentro do reino, Neemias, ele tinha uma responsabilidade. Neemias tinha uma missão. Neemias tinha uma caminhada para executar algo. Agora, esses dois homens, tanto Sanbalate e Gesem, eles tentam desviar Neemias do seu foco, desviar Neemias de um propósito. Por isso que, entendendo a minha responsabilidade, eu vou entender o momento a qual estou inserido. Dentro daquilo que eu analiso o momento que eu estou, esse momento não é um momento de caos. Não é um momento que tudo vai se acabar. Por quê? Eu entendi qual é a minha responsabilidade. Eu entendi qual é o meu papel. Então, o momento que eu estou passando não é momento de destruição. É simplesmente um momento que Deus está usando
para me atrair para perto dele. Por isso que nesse momento de caos, você tem que entender qual é a sua responsabilidade. Por isso que no momento de caos, você tem que entender qual é o seu papel. Qual é o seu papel dentro da sua família? Qual a responsabilidade dentro da tua casa? Qual a responsabilidade na sociedade? Qual a responsabilidade dentro do momento que você está vivendo? Neemias tinha um papel e tinha uma responsabilidade. Mas dois homens que está inserido no texto a qual nós lemos, eles tentam desviar Neemias da sua responsabilidade e desviar Neemias do foco a qual ele tinha. Quando nós olhamos o livro de Neemias, o livro de Neemias é um livro muito prático. É um livro que vai relatar a grandeza, ou relatar a conduta, o caminhar de um grande líder que está surgindo dentro do cenário bíblico. Até porque Neemias era simplesmente um copeiro do rei. Mas quando nós analisamos, de fato, todo o contexto do texto, nós vamos ver que daquele momento de caos a qual Israel, Jerusalém estava vivendo, foi ali que surgiu um grande líder. Parte de um princípio que no momento do caos é o momento da gente se reinventar. É no momento de crise, é no momento de caos para alguns que vai surgir grandes líderes para a sociedade, grandes líderes para a comunidade. Aqui nesse momento surgiu um grande líder. Surgiu porque no momento do caos foi que a gente podemos perceber aonde Noé vai surgir como um grande homem para o povo a qual estava vivendo naquele momento. Então, quando a gente analisa, a gente vai ver que Neemias, ele é um grande líder que vai surgir no momento do caos. Ei, Deus está falando com você, porque é no momento do caos que você tem que se reinventar. É no momento do caos a qual você vai verdadeiramente entender quem você é. Por quê? Existe dois fatores na nossa vida que vai revelar quem nós somos. O primeiro fator é a nossa casa, porque não tem como ter máscara dentro da casa. A casa é o lugar de ter nitidez, a casa é o lugar de ter transparência, a casa é o lugar da gente ser a gente mesmo. Não tem como ter máscara dentro da casa, porque a casa revela quem você é. Nós percebemos muito bem no texto, Naamã dentro da sua casa vai revelar a lepra. Naamã dentro da sua casa vai revelar de fato quem ele era. Agora, para os assírios, ele era o libertador, ele era o salvador, ele era o homem, ele era o bambambam da história. Mas dentro da casa revela quem ele é. É dentro da casa que vai revelar a nossa real natureza. Por isso que você tem que entender a tua responsabilidade e entender o seu papel. O outro lugar que vai revelar quem nós somos é quando nós não temos domínio da situação que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Muitos de nós foi preparado para dominar as coisas. Mas chegou o tempo de você não tentar mais dominar, se deixar ser dominado por Jesus Cristo, porque é Ele que tem condições de governar a sua vida. Mas o segundo lugar é o lugar a qual nós não temos controle. Aí vai revelar de fato quem nós somos. Se lembra de Naamã? Porque Naamã, o profeta, ele estava com uma necessidade, ele estava mediante a um caos, porque ele não sabia resolver o problema dele, porque a doença tinha se alojado na vida de Naamã. Aí essa doença vai de fato mostrar quem ele é, um homem limitado. No momento a qual você se sente limitado, porque estamos à beira de uma quarentena, estamos numa quarentena, todos nós estamos dentro de casa, mas é nesse momento que vai se revelar o real poder sobre a tua vida. Por isso é o seguinte, Deus, Jesus Cristo, está te chamando para uma intimidade com Ele, nesse momento a qual você está dentro da sua casa. Não é destruição, não era destruição para Naamã. Deus só queria mostrar para Naamã que ele de fato não teria como controlar tudo que estava diante da sua vida. E é isso que Deus está falando com você. Chegou o tempo de você deixar o Senhor controlar a tua vida.
o Senhor ser gestor da sua vida, o Senhor ser aquele que vai direcionar a tua vida espiritual, sentimental, financeira. Ele vai gerenciar toda a sua vida. Deixa o controle da administração da sua vida nas mãos do Senhor. Aí, Naamã, quando ele percebe que ele não teria como ter o controle, por quê? O profeta manda ele ir para onde? Para o Rio Jordão. E ele fala que os rios assírios eram melhor. Por que os rios assírios eram melhor? Porque os rios assírios me apontam para água transparente. Jordão me aponta para água barrenta. Então, quando ele chegava no pé ali do rio, ele não conseguia visualizar o fundo por ser água barrenta. Então, ele decide ir para os rios assírios porque ele tinha controle do fundo. Deus está falando com você. Você tem que ter responsabilidade e entender o seu papel. Quando a gente olha para o texto a qual nós lemos, nós vamos ver que dois homens querem desviar Neemias de uma responsabilidade. Qual era essa responsabilidade? Está no versículo 1, quando vai dizer assim, ó, sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem e os arábios, resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portões. Então, quer dizer, na responsabilidade que Neemias tinha, ele já tinha erguido os muros de Jerusalém, para que Jerusalém não fosse mais assediada, Jerusalém não fosse mais penetrada pelos inimigos. Entendendo muito bem que este livro também é um livro político. É um livro político. Por quê? Olha aqui o entendimento que nós tivemos aqui quando eu li para você. Os arábios e o resto dos inimigos. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Existem inimigos que não são visíveis sobre a tua vista. O momento que estamos vivendo, sabemos que existem inimigos. Sabemos que muito da situação que a gente estamos passando, caos, é um caos o quê? Político. Um caos político. Porque existem pessoas com intenções malignas por detrás da situação a qual nós estamos vivendo. Podemos muito ver que há uma enxurrada de informações, fake news, pessoas, na verdade, que estão sendo direcionadas não pelos veículos, os veículos corretos de comunicação. Um dos veículos corretos de comunicação é a saúde pública, não é isso? O nosso ministro da saúde, o nosso presidente. Percebemos que alguns estados dentro do nosso Brasil, há aqui uma guerra política onde o presidente dá um parecer, onde ele é responsável por toda a nação, e existem alguns governadores que dão outros pareceres. Ei, o que está acontecendo? Será que não existem inimigos invisíveis? Está no texto, os arábios e os inimigos, resto dos inimigos. Esse livro é um livro político. Então, na realidade, qual era a intenção de Sambalate, Gesem e Tobias? Era que os muros de Jerusalém e os portões de Jerusalém ficassem caídos, porque a responsabilidade e o papel de Neemias era erguer os muros e erguer os portões. Essa era a responsabilidade de Neemias. Ei, Deus está falando com você. Você também tem responsabilidades na tua casa. Você tem responsabilidade nas tuas famílias. Você tem responsabilidade na sociedade a qual você está inserido. Você tem responsabilidade na comunidade. Você tem responsabilidade na tua igreja. Você tem responsabilidade no teu trabalho. Você tem responsabilidade com os teus filhos. Você tem responsabilidade. Não tem como fugir de responsabilidade. Ei, se levante e assuma a responsabilidade sua. Não é o final dos tempos. Jesus simplesmente está te chamando para um particular com Ele. Assuma a sua responsabilidade. Assuma o seu papel. Quando nós olhamos o texto, nós vamos ver inimigos invisíveis. Será que você tem visto de fato quem são os inimigos que estão neste momento tentando destruir a sua esperança, tentando destruir a sua expectativa do futuro?
Existe expectativa. O próprio salmista, ele vai dizer que devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O que nos traz a esperança é a vida. O que nos traz esperança, a nossa família. O que nos traz esperança, a fé. O que nos traz esperança, a ousadia. O que nos traz esperança, o Espírito Santo. O que nos traz esperança, a unção de Deus. Deixa a unção de Deus entrar na tua casa. Deixa a unção de Deus entrar na tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele está ansioso para que você bote expectativa no teu coração, para que ele venha reinar a tua vida, reinar a tua casa. Mas você tem que entender qual é a tua responsabilidade e entender qual é o seu papel. Neemias entendeu muito bem que a sua responsabilidade era de erguer muros e portões. Mas como ele diz muito bem aqui no texto, ele vai dizer que os muros já estavam erguidos, mas os portões não estavam. O que a gente entende dentro disso? Que existem lugares, existem momentos, existem certas áreas das nossas vidas que ainda estão vulneráveis. É isso aí. Por isso que a palavra de Deus, ela vai te confortar, te libertar, te exortar, ela vai te alimentar, ela vai te edificar, ela vai te tirar da rota de colisão. A palavra de Deus, ela é eficaz para a nossa vida, ela é bússola para a minha vida e bússola para a sua vida. Porque os muros, os portões, ele ainda não estavam erguidos. Então existia uma brecha, existia lugar vulnerável. Partindo dessa ideia, desse princípio, desse entendimento, nós vamos ver no versículo 2 que tanto Sambalat e Gesem queriam desvirtuar, queriam tirar Neemias do foco da responsabilidade a qual ele tinha. Com isso, eles queriam que Neemias parasse a construção da obra. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. Esse momento a qual nós estamos vivendo é um momento simplesmente que quer tirar você do caminho da fé, que quer tirar você do caminho da verdade, da vida, quer tirar você do caminho aonde eu tenho a certeza que Cristo vai te conduzir. Por isso que dentro desse tempo, Deus vai usar estratégias para trazer você de volta para a comunhão com o Pai. E quem é o Pai? Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer, neste momento, porque o momento é um momento oportuno, para que o Senhor possa ministrar ao teu coração qual é a sua responsabilidade e qual é o seu papel dentro do reino. Quando nós entendemos tudo isso, vamos perceber que Neemias não estava sozinho para que ele pudesse cumprir a sua missão. Nós nunca estamos sozinhos. Por isso que alguns, até políticos, alguns religiosos, eles falam que as igrejas têm que estar abertas. Eu não estou falando sobre a questão de ter aglomeração, mas a igreja tem que estar aberta. Por isso que você vai estar no alcance agora da minha voz, por essa mensagem. Eu não sei como você vai estar assistindo essa mensagem, mas eu quero te dizer o seguinte, que nós precisamos sim de escutar uma palavra de direcionamento, uma palavra de consolo, uma palavra de sabedoria, uma palavra que vai nos trazer edificação. Porque não era a construção dos muros e erguer os portões, isso fala de construção. Nós temos que começar a construir a nossa fé. Agora, aonde a nossa fé está construída? Qual é o pilar? É isso que você tem que entender. Qual é o pilar que está construindo a sua fé? Se chama Jesus Cristo de Nazaré? Ele é o pilar seguro, porque a Bíblia vai dizer que ele é a pedra angular, a pedra da esquina. Quando diz que ele é a pedra angular, tá vendo essa parede que está aqui, ó, desse lado aqui, ó, tá desse lado aqui? Essa parede, na verdade, ela tem uma estrutura que sustenta ela. As construções no passado, existia uma pedra que estava certo em um local que, se tirasse essa pedra, tirava todo o apoio da construção. Então a construção ali caía. Mas eu quero dizer
que essa pedra que vai dar estrutura à tua família, estrutura à tua casa, dar estrutura a esse momento que você está vivendo, se chama Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador de todas as coisas. Mas Neemias não estava sozinho na responsabilidade e na tarefa, porque não tem como a gente fazer as coisas sozinho. Não existe carreira solo na vida. Neemias tinha a companhia. Neemias tinha a companhia de Deus, porque Deus é o centro de todas as coisas. Tudo é por ele e tudo é para ele. Mas Neemias também tinha ajuda de Zorobabel e também tinha ajuda de Esdra. O que me chama muita atenção é que existiam 3 homens, cada um com uma responsabilidade distinta, mas com o mesmo foco. O foco de erguer a casa de Deus, a grande concentração, para que as famílias estivessem ali protegidas. Ei, a sua casa é o lugar de proteção. A sua vida espiritual é o lugar de proteção. Zorobabel, uma coisa tão interessante, que Zorobabel, ele assume a responsabilidade de reconstruir o templo. Teria que reconstruir o templo. Zorobabel, ele é oriundo da Babilônia. Babilônia me aponta para escuridão. Existem muitos que pensam que nesse momento está num momento de terror. Está dizendo o seguinte: o mundo vai acabar. Jesus está fazendo. Estou num momento de uma grande aflição. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Zorobabel tinha uma grande responsabilidade. Zorobabel é oriundo da Babilônia. Babilônia me aponta para a escuridão. Mas mesmo Zorobabel estando na escuridão, estando dentro da Babilônia, Deus vai lá e resgata Zorobabel com braços fortes. Oh, calaraban, chocuri, mandará. Ei, Deus está falando contigo. Possa você estar vivendo nesse momento, um momento de dor, um momento de falência, um momento de caos dentro da tua casa, de caos na tua vida. Talvez pode ser um caos financeiro, porque você é empresário, empreendedor, e você não sabe o que fazer. Mas eu quero dizer que mesmo Zorobabel, dentro da Babilônia, Deus foi com o braço forte e sustentou Zorobabel, trouxe Zorobabel para a clareza, trouxe Zorobabel para cumprir uma responsabilidade e cumprir um papel, porque ele estava na escuridão, estava na Babilônia, mas mesmo assim, Deus esteve com ele. No momento de caos para Zorobabel, o que me chama a atenção é que Zorobabel, ele não vai se envolver com a escuridão. Ele não vai se envolver com a escuridão. Ei, Deus está falando contigo. Você possa estar vivendo ou pode estar vivendo um momento de caos, mas Deus está falando contigo. Não se envolva na escuridão, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a lâmpada para os nossos pés. Quando faz menção da palavra lâmpada para os nossos pés, está dizendo o seguinte, que Ele é o caminho. Lâmpada, você não está na escuridão, porque lâmpada fala de destino, lâmpada fala de caminhada, lâmpada fala de algo que está à frente. Ei, Deus está falando com você. Ainda é tempo da gente resgatar. Oh, calarabandará. Zorobabel estava na escuridão, mas Deus estava com ele, Deus estava protegendo, Deus estava guardando. Por quê? Porque Zorobabel tinha um papel, Zorobabel tinha uma responsabilidade para poder ser cumprida. Então, não perca a direção que Deus tem dado para você. Zorobabel, oriundo da Babilônia. A gente vai perceber em Mateus capítulo 1, do versículo 11 e 12, que Zorobabel é oriundo da linhagem de Josias, que na realidade está dentro da linhagem de Davi. Quando você entende a sua responsabilidade, você vai cumprir o seu papel. Aí a gente vai ver também a questão de Esdra, não é isso? Esdra também, uma coisa interessante que o nome Esdra, ele fala de socorro e fala de gentil. Ei, nesse momento que você está vivendo de caos, será que você tem sido gentil?
Será que você tem socorrido alguém? Porque esse é o momento. Entendendo a responsabilidade e entendendo o papel, você vai entender que você tem que ser socorro. Você já ligou para uma pessoa idosa, para uma pessoa que não pode se locomover? Será que você tem sido socorro? Será que você tem sido uma pessoa gentil? Esdras, ele tinha uma responsabilidade de erguer a leitura da palavra e também a oração. Será que você tem ligado para alguém, orado por alguma pessoa, lido uma palavra, fazendo a leitura da palavra para alguém? Percebe o seguinte, que os três tinham uma responsabilidade, mas acontece que Neemias tinha a responsabilidade de erguer os muros e erguer os portões, mas eles queriam tirar Neemias do foco. Aí Neemias vai dizer um versículo que todo mundo conhece: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você está fazendo uma grande obra? Como você está nesse momento? De aflição, de caos, de solidão. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para poder liberar uma palavra sobre a tua vida. Você tem que entender qual é a tua responsabilidade e qual é o teu papel. Quem é o seu inimigo? Será que você já conseguiu definir quem é o seu inimigo? Qual o lado que você está? Aonde você está inserido? Qual é a sua posição nesse momento? Esdras tinha uma missão da leitura da palavra. Se você entender que este momento você tem que estar próximo da leitura da palavra, você tem que estar próximo da oração, porque esse momento é um momento propício para que o Senhor, na verdade, possa estar muito próximo de você. Neemias, ele tinha uma responsabilidade de erguer os muros, erguer os portões, e os outros homens que estavam com ele, e erguer o tabernáculo, erguer a casa de Deus. Então, neste momento, é o momento a qual o Senhor separou para que você possa erguer a sua vida espiritual. Não deixa nada desviar você do foco da tua responsabilidade. Ele disse: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Uma coisa que me chama a atenção, que dentro da construção desse livro, até chegar o capítulo 6, nós vamos ver algumas características que tinha sobre a vida de Neemias, que são características que neste momento a qual você está vivendo, que você tem que ter sobre a sua vida. No capítulo 1 de Neemias, nós vamos ver que Neemias era o nome, as características que estão no capítulo 1, de consolador, misericordioso e intercessor. E eu quero ficar aqui só no intercessor. Você tem se levantado como intercessor para orar pela tua família, orar pela política, orar pelo presidente, orar pela economia. Esse momento é um momento oportuno para você se levantar como intercessor. No capítulo 2, Neemias é um grande sonhador, ele é um grande incentivador. Eu já falei, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. No capítulo 2, ele é um grande sonhador. Você tem que ser sonhador, porque esse momento Deus vai te impulsionar para o futuro. Deus está preocupado com o seu futuro. Então Deus está trazendo uma manutenção no momento a qual você está vivendo. No capítulo 3, nós vamos ver que Neemias é um homem administrador e um homem organizador. Quer dizer, toda pessoa que é administrador e toda pessoa que é organizada, a organização te impulsiona para o futuro. É isso aí, a organização, porque esse momento é um momento de você organizar a tua vida espiritual, a tua vida como família, a tua vida como cidadão. Então, no capítulo 3, fala de um homem organizado. A organização, ela te impulsiona para o futuro. No capítulo 4, nós vamos perceber que a oposição, ela vai se levantar. E uma coisa interessante, que a oposição se levantou foi dentro da casa. Eu não sei qual o momento que você está vivendo. Eu não sei qual a situação, mas eu quero dizer o seguinte: fique firme. Fique firme. Não abale as suas estruturas, porque vai haver situações que vai tentar te levar à tristeza, te levar ao caos, a você visualizar caos e não visualizar uma palavra de esperança, não visualizar
coisas futuras. Deus tem coisas futuras para a tua vida. Deus tem coisas grandiosas para você. Não acabou. Deus está pegando este momento para te impulsionar para coisas grandes, coisas profundas, coisas vindouras que ainda virão. Agora, quando chega no capítulo 5, que é muito interessante, vai falar da injustiça social. Mas Neemias se posiciona como um líder. Ele vai se levantar como intercessor, então ele pega um posicionamento de líder espiritual. E você? Você tem que ser um líder espiritual para a tua casa, um líder espiritual para a sociedade, um líder espiritual para a comunidade a qual você está vivendo. Mas talvez você diz, pastor, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não tenho nenhum cargo eclesiástico. Ei, deixa eu falar com você, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? É o momento dos filhos de Deus começar a se manifestar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Então todo filho tem toda a liberdade, até porque o véu foi rasgado de cima para baixo. Agora, por que o véu foi rasgado de cima para baixo? Porque é o seguinte, agora você tem livre acesso para entrar na presença de Deus. Não é para ele sair, é para você entrar na presença de Deus. Não tem mais átrio, não tem mais separação. Neemias era um copeiro, mas ele assume uma grande responsabilidade que talvez poderia ser do líder espiritual, mas Neemias entende que ele era filho, porque a mensagem que chega no coração de Neemias dos irmãos que estavam em Jerusalém, Jerusalém estava destruída, eles estavam sem esperança, eles estavam sem expectativa. Talvez essa palavra ela vai alcançar os teus ouvidos, alcançar o teu coração agora, porque talvez você está sem esperança. Todo esse cenário, Neemias agora vai entrar numa renovação espiritual. O livro de Neemias vai nos apontar para uma renovação espiritual em Jerusalém. Um novo tempo, é isso aí, um novo tempo dentro da política. Estamos vendo aí muitos políticos ser desmascarados. Estamos vendo muitos políticos. Então, nesse tempo não era diferente. Os políticos foram desmascarados. Então, entraria de um novo tempo, uma renovação espiritual. Jerusalém entraria numa nova. Ei, eu quero ser profeta para a tua vida neste momento. Você vai entrar num novo tempo espiritual. Você vai ser redirecionado espiritualmente. Porque quando você sair dessa quarentena, você não vai ser mais o mesmo. Por isso que tu vai guerrear. Por isso que tu vai se levantar. Deus vai te pegar nos braços fortes e vai te erguer. Sinta agora Deus te erguendo. Sinta agora Deus te levantando. Sinta agora Deus te erguendo. Porque o Espírito Santo, ele está entrando aí, aonde você estiver e ouvindo. Dentro de casa, na igreja, no táxi, dentro do Uber, no hospital, no leito, aonde você estiver, no teu quarto, não interessa onde você estiver, o poder de Deus, ele vai te alcançar. É renovação espiritual, é renovo espiritual. Receba o renovo espiritual, receba a edificação espiritual. Neemias estava propondo, junto com Zorobabel, Esdras e Neemias, um novo tempo espiritual. Nós vamos sair deste momento mais forte. Nós vamos sair deste momento com uma capacidade vinda de Deus. Chega lá, porque a palavra poder, ela quer dizer dunamis, quer dizer habilidade, força e capacidade. No decorrer da estrada da vida, existem os caos, porque existem os pedregulhos, existem as muralhas, existem os buracos. E aí, o poder de Deus, ele vai te trazer a dunamis, a autoexplosão. Sinta aí a dunamis de Deus, sinta aí a força de Deus, sinta aí a capacidade de Deus. Deus está te dando ânimo.
Deus está te dando vigor neste momento. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Sente aí a presença de Deus. Porque a dunamis de Deus, habilidade, força e capacidade para que você possa jogar os gigantes por terra. Os muros dos impedimentos. Você que não dormia, vai dormir agora. Você que não comia, vai comer agora. Você que estava doente, não está mais, porque o poder de Deus, habilidade, força e capacidade. Habilidade, força e capacidade. Receba aí, receba tudo isso. Por quê? Porque dentro do contexto do livro, Neemias precisava disso. Neemias precisava entender. Você precisa entender. Porque é o seguinte, Neemias entendeu, tanto é que ele foi executar. Por isso que dessa palavra, compreender e entender. Tem alguns que entendem só na mente, mas não botam em prática. Você precisa entender para o seu coração e você botar o entendimento em prática. É a compreensão. Porque você entende, reflete, percebe que isso está correto, aí você faz o quê? Coloca em prática. Então Deus está falando para você, não é o tempo da gente só querer ser. Não é o tempo de querer só ser. Agora é o tempo da gente ser e ter. Ser e ter. Porque ser, eu posso talvez estar condicionado a um momento que eu estou vivendo. Agora ter é diferente. Porque ter vem aqui de dentro. Ó. A fé vem aqui, ó. Eu não preciso ver para poder acreditar. Eu ando pelaquilo que eu não vejo, eu ando pelaquilo que eu creio. Então, ser, você pode estar condicionado ao local que você está. Ser, você pode estar condicionado ao momento que está vivendo. Agora, ter é diferente, porque ter é o que está aqui dentro. Você vai ter fé, você vai ter ousadia, você vai ter intrepidez. Aonde intrepidez, pastor? É intrepidez na palavra, não é intrepidez para poder agredir os outros, não. É intrepidez na palavra, de acreditar naquilo que a palavra diz, de acreditar naquilo que a palavra está dizendo. Quando nós chegamos no capítulo 6, nós vamos entender que Neemias, ele tem foco, discernimento, posicionamento, postura, reputação. Neemias é um homem de oração e Neemias é um homem de atitude. Já estou começando a encerrar essa palavra. Nesse momento, você tem que entender que é esses posicionamentos que você tem que ter. Foco, discernimento, posicionamento, reputação, tem que ter reputação. Reputação onde? No céu. Tem muita gente só buscando reputação na sociedade. Eu não quero dizer aqui que você tem que ser mau caráter. Não estou falando isso não, tá? Não bota a palavra de minha boca não. Não estou falando isso. Mas quando eu digo reputação na sociedade, as pessoas estão muito preocupadas que as pessoas vão dizer. Quer ver uma coisa? Um entendimento muito básico disso para você entender e compreender? Tem pessoas que têm vergonha de andar com a Bíblia na rua. Aí a desculpa hoje de andar com o smartphone. Não sou contra o smartphone, não. Não sou contra a tecnologia. Longe disso, não sou. Eu sou um pastor fora da caixa, sou um pastor fora da curva. Entendeu? Juventude, tô junto com vocês, juventude. Tô junto com vocês. Então, mas só que é o seguinte, eu estou falando das pessoas indagar ou eu começar a viver daquilo que as pessoas dizem que eu tenho que ser. Não, eu tenho que ser aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Então, reputação dentro daquilo do que a Bíblia diz. Então, a gente tem que o quê? A oração. Você entende? Foco, discernimento, posicionamento, reputação, oração.
Esse é o momento oportuno para você ter vida de oração. Quer ver uma coisa interessante, sempre a questão de entender e compreender? Antigamente todo mundo dizia o quê? Não tenho tempo, estou na correria. Essa era o jargão de todo mundo. Eu ouvi uma opção de pastor dizer isso, eu ficava só olhando. As pessoas, quando na verdade diz que não tem tempo, que são coisas que na realidade ela acha que não tem importância. Começa por aí. Eu desbanco essas pessoas falando isso. Eu não tenho tempo. Não tem tempo porque isso não te interessa, porque tu vai ouvir. O que te interessa, você tem tempo. Porque quando a gente precisa de alguma coisa, a gente faz o tempo não faz a gente. Acabou aí. O tempo não faz a gente. Só que agora, você tem que ter vida de oração. Porque você está dentro de casa. Até aqueles que estão trabalhando, estão indo trabalhar com certo medo, com certo temor. Não é verdade? Tem que ter vida de oração. Eu nunca vi a nação orando tanto. Deus, na verdade, é um Deus oportuno. Ele usa situações adversas, ele usa situações hostis, ele usa crises para trazer os filhos de volta, para reposicionar os filhos. Por isso que falou de posicionamento. Capítulo 6 fala de posicionamento. Por isso que o tema da mensagem, entendendo minha responsabilidade e o meu papel dentro do reino. Você entende? Então, estou aqui finalizando essa palavra. Que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Tenha foco, tenha atenção, edifique. Quer dizer, edificar, levantar. Quando a gente fala de edificar, levantar, essa era a responsabilidade de Neemias. Qual é a responsabilidade? Você levantar um muro para proteger a tua vida espiritual. Você levantar um muro para proteger a tua família. Você levantar um muro para proteger até a tua vida psicológica, a tua vida amorosa, sentimental. Levantar um muro para proteger a tua vida financeira. Se lembra que a gente falamos de organização? Como você quer ter um bem-estar, ter uma vida salutar financeira, se você não é uma pessoa organizada, não é uma pessoa administrativa? Não tem como. Então, essa palavra, ela fique em teu coração. Oração, discernimento, foco, posicionamento, reputação e atitude. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar com você neste momento. Que Deus possa te abençoar neste momento. Que a tua casa seja uma casa onde os muros estejam erguidos, os portões não estejam caídos. Não haverá lugar vulnerável sobre a tua casa. Não haverá lugar vulnerável sobre a tua vida espiritual. Porque você tem entendido que este momento é o momento para você se voltar para Deus. Por isso que Neemias tinha essa responsabilidade. Por isso que Neemias tinha essa responsabilidade de erguer os muros, erguer os portões, para que o povo voltasse a ter proteção, voltasse a adoração. Por isso que Zorobabel, por isso que Esdras tinham cada um as suas responsabilidades distintas. Porque o reino de Deus é assim. A família de Deus é assim. A nossa família não é o nosso inimigo. As nossas famílias, ela trabalha num único propósito, que é restabelecer. Então, nesse momento, para alguns de caos, para alguns de sofrimento, de solidão, de aflição, eu vim aqui como um profeta de Deus para dizer o seguinte, que não é o caos. Você só precisa entender qual é a tua responsabilidade. Você só precisa entender qual é o seu papel. Quem são os seus inimigos, verdadeiros inimigos? Qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Qual é a minha posição? De que lado eu estou? Será que existem pontos vulneráveis na minha vida espiritual? Será que existe? Mas eu quero aqui
decretar uma palavra de vitória sobre a tua vida e decretar uma palavra de bênção. Todos os opositores que tentam se levantar contra a tua casa, contra a tua vida, eles vão cair pelo nome poderoso de Jesus. Deus vai te dar discernimento espiritual para que você possa entender quem são os inimigos da tua vida. Que essa palavra ela possa entrar no teu coração, que você entenda o seu papel, que você entenda a sua responsabilidade, porque todos nós temos responsabilidade e temos um papel a ser executado. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus possa inundar, que a graça de Deus possa se sustentar em nome de Jesus. Graça e paz! Jesus te abençoe em nome de Jesus.